E Cristo disse que quando vocês virem estas coisas acontecerem, andem cabisbaixos, fiquem tristes, corre para a igreja, pede oração. É isso? Não. Cristo disse, olha para cima. Fique feliz. Significa que a sua redenção está se aproximando. Vamos ver um pouquinho a respeito desta questão da lei dominical. Primeiro ponto. Qual será o período de preparo para este momento, para este evento? Nós temos aqui a lei dominical e eu pergunto a vocês, temos este período que antecede a lei e temos esse período posterior à lei. Eu pergunto, qual é o momento de preparo? É neste período 1 ou no período 2? O momento de preparo, qual? No período 1, antes de vir o decreto. E é interessante que a irmã White escreveu o seguinte, vejo a necessidade de se apressarem para terem todas as coisas prontas para a crise. Ou seja, o decreto dominical, a lei dominical, quando chegar, nós temos que estar o quê? Com tudo pronto. E ela fala também num contexto de deixarmos as grandes cidades. E aqui, irmãos, é uma questão muito séria e muito importante que nós precisamos tratar. Quando, pois, virdes, são palavras de Cristo, que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Ou seja, o que Cristo estava falando com seus discípulos era o seguinte, quando vocês virem, sabe a abominação da desolação que Daniel escreveu lá atrás? Quando vocês virem esta abominação no lugar santo, saiam de Jerusalém, saiam da cidade. Essa foi a ordem de Cristo. O que isso tem a ver conosco hoje? A irmã White escreveu o seguinte, quando os símbolos idolátricos dos romanos fossem erguidos em terra santa, a qual ia um pouco além dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo deveriam achar segurança na fuga. Ou seja, o que era essa abominação da desolação que Daniel tinha falado? Quando o exército romano cercasse a cidade de Jerusalém e colocasse seus estandartes pagãos no local que era conhecido como Terra Santa, que ia um pouco além dos muros da cidade, quando o povo visse aquela cena, eles tinham que fazer o quê? Deixar a cidade. Imediatamente. Mas aí algo me intrigou quando eu fui estudar essa história. Se a cidade estava cercada pelo exército romano, como é que eles iam sair? Não era essa a ordem de Cristo? Você vê, você sai. Se estava cercado, como eles iriam sair? O que isso tem a ver conosco em questão do decreto dominical? A irmã White escreveu o seguinte, como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim, o arrogar-se em nossa nação, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós, será então o tempo de deixar as grandes cidades. E muitas pessoas olham para esse texto e dizem assim, ok, o tempo de deixar as grandes cidades é quando vier o decreto dominical. Mas não é isso que está dizendo o texto. O texto não está dizendo que quando o decreto for promulgado, é o momento de deixar. Porque anteriormente, irmão White escreveu, como nós vimos, nós temos que ter todas as coisas o quê? Prontas quando o decreto vier. A palavra que ela usou foi arrogar-se. Quando a nossa nação arrogar-se o poder de decretar isso, é um sinal para nós, para deixarmos as grandes cidades, para prepararmos tudo, para quando a crise vier, o decreto vier, nós já estarmos prontos. Irmãos, quando o decreto dominical for promulgado, nós vamos comprar o que para comer? O que nós vamos comprar? A profecia diz que não vai poder comprar nem vender. Quando o decreto vier, como é que você vai vender sua propriedade e comprar outra no campo para deixar a grande cidade? Você não vai. Então entenda de uma vez por todas, tem sido pregado em nosso meio, isso é uma pregação extremamente perigosa, que o sinal para deixarmos as grandes cidades é quando vier o decreto. Tenha cuidado com isso. Quando vier, temos que estar prontos. Agora veja que interessante isso daqui. A pergunta que eu faço é, de novo, se o exército romano estava cercando a cidade, como o povo iria sair da cidade? Vamos entender isso. Deus trabalha da seguinte maneira. Antes de enviar o juízo, ele manda sempre um aviso.
E entre o aviso e o juízo, Deus envia um profeta. Ok? Vamos dar um exemplo no cerco de Jerusalém por Babilônia. No ano 589 a.C., houve o primeiro cerco de Babilônia, ou seja, o aviso do Senhor. Babilônia teve alguns probleminhas ali para resolver, que aí vocês se aprofundam mais nessa questão. E Babilônia se retirou do cerco. Mas depois, no ano 587 a.C., Babilônia retornou, foi o segundo cerco, e aí foi o juízo, porque o aviso já tinha sido dado. Entre o aviso e o juízo, eu pergunto, quem foi o profeta chamado por Deus para advertir o povo? Jeremias. Agora vamos para o cerco de Jerusalém pelo exército romano, que é o que interessa para nós. E a irmã Ati deixa bem claro que este cerco tem uma ligação direta com o decreto dominical. Como aconteceu lá, vai acontecer agora, do mesmo jeito. Olha o que aconteceu lá. No ano 66 depois de Cristo, o exército romano cercou Jerusalém. O primeiro cerco, ou o aviso. Quando o povo de Jerusalém viu o exército romano cercando a cidade, aqueles que estavam atentos aos sinais e aos ensinamentos de Cristo, lembraram do quê? Cristo disse que quando isso acontecesse era para a gente? Só que eu imagino que aqueles judeus pensaram assim, mas a cidade está cercada, como é que a gente vai sair? E não está escrito isso, mas eu imagino que esses israelitas fiéis oraram ao Senhor e disseram, Senhor, estamos vendo o sinal que Cristo falou e nós queremos obedecer, mas nós não conseguimos sair porque a cidade está cercada. O que devemos fazer? Sabe o que aconteceu, irmãos? Aconteceu isso. Depois que os romanos, sob Sestio, cercaram a cidade, inesperadamente abandonaram o cerco quando tudo parecia favorável a um ataque imediato. Os sitiados, perdendo a esperança de poder resistir, estavam a ponto de se entregar, quando o general romano retirou suas forças sem a mínima razão aparente. Por que isso aconteceu? Entretanto, a misericordiosa providência de Deus estava dirigindo os acontecimentos para o bem de seu próprio povo. Como assim? O sinal prometido fora dado aos cristãos expectantes e agora se proporcionou a todos oportunidade para obedecer ao aviso do Salvador. Ou seja, Cristo falou, você vê a cidade cercada pelos romanos, saia da cidade. A cidade foi cercada, eles entenderam, quiseram obedecer, mas não podiam porque a cidade estava cercada. E o que aconteceu? O exército romano se retirou, sem razão. Mas a serva do Senhor escreveu, Deus providenciou isso, que o exército se retirasse sem uma razão aparente, para que os seus filhos tivessem a oportunidade de obedecer. Porque este cerco era o aviso, não era o juízo. Da mesma forma acontecerá em relação ao decreto dominical. O decreto é o juízo. Mas antes do juízo, Deus dá o quê? E é no aviso que nós temos que nos retirar. Eu pergunto, será que esse aviso já foi dado? No ano 70 depois de Cristo, o exército romano então voltou. Hoje nós sabemos o porquê que o exército romano se retirou e voltou sob um novo comando. Depois vocês podem estudar mais a fundo isso daí. Mas eles retornaram no ano 70 depois de Cristo. Este foi o segundo cerco. Eu pergunto, deu para sair da cidade agora? Não. Agora quem estava sofreu as consequências. Existe um livro chamado História dos Hebreus, de Flávio Josefo. É um livro extraordinário. Porque Flávio Josefo foi um grande historiador, provavelmente um dos maiores, ou o maior, ou mais respeitado na área de história do povo hebreu. E ele escreve algumas coisas com muita propriedade. Por quê? Porque nesse dia ele estava presente. E Flávio Josefo descreve o que aconteceu em Jerusalém nesse segundo cerco. Mães faziam acordo umas com as outras. Hoje nós cozinhamos o meu filho para comer, amanhã cozinhamos o seu.
Os homens comiam a borracha, o couro dos escudos das sandálias para se alimentar. Porque a cidade estava cercada, eles não tinham como prover alimento para si. Certo dia, um soldado romano estava passando na cidade e viu um israelita revirando as suas fezes e tirando de dentro das fezes pedras preciosas. Aquele soldado procurou seu general e disse: os judeus têm ouro no seu ventre. 2.000 judeus foram assassinados naquele dia, tiveram seu ventre aberto para retirar pedras preciosas de dentro. Irmãos, os judeus tinham pedra preciosa dentro do ventre? Não. Por que aquele israelita estava tirando pedras preciosas das suas fezes? Porque ele tinha comido aquilo. Tão grande foi, tão terrível foi. Flávio Josefo relata que inclusive os próprios romanos, acostumados com a crueldade da guerra, estavam perplexos e chocados com o que eles viam. E muitos morreram. Alguns que tentaram escapar da cidade durante o segundo cerco foram pegos lá fora, foram crucificados diante dos muros da cidade. A história diz que o sangue corria pelas ruas de Jerusalém como água. Mas tem um detalhe. A irmã White fala que aqueles que se lembraram, ouviram, deram atenção e levaram a sério os avisos de Cristo, todos tinham saído, nenhum morreu. Da mesma forma eu pergunto hoje, quando é que vamos começar a ouvir os avisos de Cristo? E aí você me pergunta: Leandro, e o profeta? Porque entre o aviso e o juízo, vem um profeta, certo? Quem foi o profeta ali? Olha que interessante. Durante 7 anos, um homem esteve a subir e descer as ruas de Jerusalém, declarando as desgraças que deveriam sobrevir à cidade. Este ser estranho foi preso e açoitado, mas nenhuma queixa lhe escapou dos lábios. Seu clamor de aviso não cessou, senão quando foi morto no cerco que havia predito. Não sabemos quem é esta pessoa, não sabemos o seu nome, mas a irmã White relatou que um profeta durante 7 anos subiu e desceu as ruas, avisando dos juízos de Deus sobre a cidade. As pessoas não deram ouvidos e ainda bateram nele, prenderam ele, e ele morreu no cerco. E eu pergunto, irmãos, o decreto dominical é o juízo. Então Deus tem que ter dado para nós o quê? Um aviso. E eu pergunto, quando foi isso? Olha que interessante o que a irmã White escreveu. O decreto que força a idolatria nesse dia, no domingo, irá a todo mundo em patamar limitado, já aconteceu. Ela escreveu isso em 1897. Irmãos, o aviso de Deus já foi dado há mais de 100 anos. E nós continuamos aqui. E quando vier o decreto dominical, como vamos fazer? Agora, é importante considerarmos uma coisa. Existem pessoas que não podem deixar as grandes cidades porque verdadeiramente não têm condições? Sim ou não? Sim. E Deus sabe? Sabe. Existem pessoas que têm condições e não deixam as grandes cidades por comodismo? Sim ou não? E Deus sabe? Sabe. Então tenha muito cuidado com aquela frase: não, Deus conhece o meu coração, porque essa frase não deveria ser motivo de tranquilidade para nós, mas de temor, porque Deus conhece o coração. O que eu quero dizer com isso? Há muitas pessoas que dizem: temos que deixar as grandes cidades, temos que ir embora, porque quem ficar aqui vai perder a salvação. Irmãos, nós temos que entender que tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que têm limitações. Por exemplo, um cônjuge cujo o marido ou a esposa não é um cristão, vai para o campo e abandona a esposa ou o esposo na cidade? Não. Tem pessoas que vivem de aluguel, ganham um salário mínimo, não tem condição nenhuma de sair. Deus entende isso? Entende. Agora coloque o caso nas mãos do Senhor. Porque nós temos exemplos de pessoas do nosso círculo de amizade que não tinham condições nenhuma, colocaram nas mãos do Senhor e hoje estão vivendo uma vida como Deus quer, uma vida de qualidade no campo, sem gastar um centavo. Então coloque nas mãos de Deus.
Se você não tem condição, não fique desesperado. Coloque nas mãos de Deus. E Deus vai abrindo as portas, ok? Amém. Mas se você tem essa condição, o momento é esse. Então, se você pode fazer isso, faça. Muitas pessoas se perguntam, será que é o momento? Irmãos, estamos cercados das piores influências que podem existir. E ainda pensamos, será que é o momento? O que Deus quer com a nossa retirada das grandes cidades? É para fugir? Não. É para termos intimidade com o Senhor. Uma intimidade tão grande que a cidade muitas vezes não permite, por causa dos ruídos, do barulho, do ruído de comunicação com Deus que há nas cidades. Então o meu apelo a esta igreja é, se você tem condição, vá se preparar. Se você não tem condição, verdadeiramente, não brinca com Deus. Deus sabe. Então fique tranquilo, ore, coloque o caso nas mãos do Senhor e Ele vai conduzir com toda certeza. Ok? Amém. Mas temos que lembrar disso. Quando o decreto vier, irmão White diz, temos que estar prontos. Ok? Agora a pergunta que fazem é, e se eu sair da cidade, quem vai pregar o evangelho na cidade? Primeiro ponto, sejamos sinceros, estamos na cidade para pregar o evangelho? Há pessoas que verdadeiramente estão, mas no geral estamos. Como é que eu entendo isso? É muito simples. Irmãos, 14 horas, sábado, aqui na porta da igreja, nós vamos nos reunir e vamos sair para o trabalho missionário, como era algo comum na minha adolescência. Todos os sábados, 14 horas, nós nos reuníamos na porta da igreja para sair para o trabalho missionário. Adultos, jovens e crianças. Eu pergunto, quantos virão hoje? Quantos virão? Então estamos interessados em pregar o evangelho na cidade? Por isso queremos estar aqui? Ou queremos estar aqui por causa do nosso carro, casa, trabalho, faculdade, etc. E as facilidades que a cidade nos oferece? E os prazeres mundanos que tem na cidade? Porque quando você convoca para essas coisas, ninguém aparece. Nas igrejas por onde eu passo, eu sempre faço um desafio. Irmãos, só no estado de Minas Gerais tem mais de 100 municípios sem presença adventista. E eu pergunto, por que ainda existem 100 municípios sem presença adventista com mais de 170 anos de igreja? Porque estamos todos confortavelmente em nossas igrejas acumulados nas cidades. E muitas vezes batendo cabeça numa região que nós já pregamos e pregamos e pregamos e pregamos. Porque muitas vezes o nosso interesse não está em levar a mensagem às pessoas. Nosso interesse está em que elas se batizem. Então levamos a mensagem e aí insistimos com a pessoa, insistimos até que ela se batize. Enquanto tem pessoas aí no Brasil que nunca ouviram falar dessa mensagem. Nunca. E eu sempre proponho um desafio. Por que a igreja não se reúne uma vez por mês? Coloque um ônibus aqui na porta. Coloque os irmãos no ônibus e vá para uma cidade sem presença adventista distribuir literatura. Quantos virão? Então queremos pregar o evangelho nas cidades? Não. Alguns sim. Mas muitos de nós queremos as facilidades e os prazeres da cidade. Tá, mas se todo mundo sair, quem vai pregar? Olha o que a irmã escreveu. Não serão advertidas as cidades? Sim. Não porque o povo de Deus nelas reside, mas ao visitá-las para adverti-las do que está para sobrevir à terra. Quem vai pregar o evangelho nas cidades? Nós. Mas para pregarmos o evangelho nas cidades, não precisamos morar nelas. Tá claro? Era o que Enoque fazia. Enoque se retirava, ele morava no campo, se retirava, ia até a cidade, pregava o evangelho e voltava para o seu refúgio com Deus. Irmãos, alguém aqui já teve a oportunidade de passar um final de semana no campo? Então o irmão sabe o que é. Você sente a presença de Deus constantemente. Você está cercado da presença de Deus, sem os sons da cidade. É isso que Deus quer. Ele quer intimidade conosco. Olha só que interessante esse texto aqui. Os que desnecessariamente permanecem nas cidades fazem no pondo em perigo a salvação de sua alma. Ora, quando Ellen White escreve os que desnecessariamente permanecem, significa que há pessoas que permanecem por necessidade, sim ou não? Sim! Então fique tranquilo, porque Deus conhece, Deus sabe cada caso. Não, Leandro, eu não tenho dinheiro, não tenho condição, o que eu vou fazer? Eu vou perder minha salvação? Não, calma, coloque as coisas na mão de Deus, Deus conhece as suas limitações. Mas não brinca com Deus se você tem condições e está brincando na cidade ainda.
Minha esposa e eu estamos numa luta intensa com Deus e também a nossa parte, para conseguirmos uma transferência do meu trabalho para a zona rural. Por isso que eu digo, não se preocupe, entre aspas, não se preocupe se você não tem condições, coloque nas mãos de Deus, Ele compreende e Ele vai abrir as portas. Amém. Mas como a irmã falou, ore por isso. Olha isso aqui. Até que seja possível saírem, ou seja, novamente a irmã White está deixando claro que para algumas pessoas não será possível ainda. Ela diz, até que seja possível saírem, durante todo o tempo que ali permanecerem, devem ser muito ativos em fazer o trabalho missionário. E aí a minha pergunta, estamos ativos fazendo o trabalho missionário? Irmãos, eu fico muito preocupado, sabe por quê? Muitas vezes o nosso trabalho missionário se resume a um folhetinho que diz que Deus nos ama. E as pessoas não estão sendo advertidas do que está para sobrevir sobre a terra. E quando chegar esse momento, se voltarão para nós e dirão, vocês sabiam e ficaram quietos. Vocês não falaram para a gente isso aí. Então precisamos pregar o amor, precisamos fazer o bem ao próximo, mas junto com isso precisamos levar a verdade, porque eu posso manter uma família durante 50 anos com cesta básica, com dinheiro e etc. E essa família depois de 50 anos perder a salvação. Adiantou o quê? Então leve a cesta básica, mas leve a verdade com a cesta básica. Tudo a seu tempo, tudo na maneira certa, mas precisamos alertar as pessoas do que vai acontecer no mundo. Cada qual tome tempo para considerar cuidadosamente a mudança para o campo. Nenhuma mudança se deve fazer sem que tal passo e tudo que ele implica seja cuidadosamente considerado. Tudo pesado. Pode haver indivíduos que agem de que forma? Precipitadamente, nada se faça de maneira desordenada. Está claro isso, irmãos? Há pessoas que vendem tudo e vão para o campo e dá tudo errado, e aí quando voltam para a cidade já não tem mais o que tinham antes e começa a passar necessidade. Então o irmão White fala, coloque nas mãos de Deus, faça um planejamento cuidadoso, todas as implicações, pense em tudo, tem um plano A, tem um plano B e um plano C. Ah, Leandro, mas isso não é falta de fé? Não. Deus vai abrindo as portas à medida que nós vamos caminhando. O povo de Israel, Deus disse para eles assim, eu vou abrir o mar e vocês marchem. É isso? Deus disse, marcha. Mas Senhor, marcha. E à medida que eles foram marchando, o mar se abriu. Então o que Deus espera? Planeje, coloque nas mãos dele. Vá dando um passo atrás do outro, cuidadosamente. Aqueles que têm filhos, principalmente o irmão White fala que deviam pensar nisso urgentemente e tirar os seus filhos das influências das grandes cidades. Mas faça isso de forma pensada, de maneira ordenada, sem precipitação.